10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Olá a todos, meu nome é Maílson, sou professor de Educação Física, atualmente dou aula em todas as séries de ensino, e o objetivo dessa videoaula é de estar verificando qual é a proposta da atividade da semana 1 do PET 2 do nono ano do ensino fundamental dos anos finais. Nessa atividade, nós vamos estar falando, sobre brincadeiras e jogos, objeto de conhecimento, mesma coisa, brincadeiras e jogos. Habilidade, compreender e analisar a importância dos jogos e das brincadeiras ao longo da vida dos sujeitos, identificando princípios, valores e atitudes éticos e estéticos presentes nos tempos e espaços de experimentação, vivência e fruição, fomentando sua realização. Então, essa habilidade visa procurar fazer como que uma análise e fazer uma relação da importância dos jogos e brincadeiras dentro da vida das pessoas, ao longo da sua vida, ao longo dos anos, e aí pensar essa relação de jogo e brincadeira relacionada aos valores e atitudes que os mesmos trazem nas pessoas. Nós sabemos que dentro de um jogo ou de uma brincadeira, nós podemos aprender muitas atitudes, muitos comportamentos, valores que podem contribuir para a nossa vida ou não. É importante que nós possamos fazer uma avaliação desse processo, para que diante desse contato com o jogo e com a brincadeira, nós possamos possibilitar com que haja, além do divertimento, mas também um crescimento desse ser que em nós habita. É importante que nós possamos ter a clareza do que se busca dentro dessa brincadeira, dentro desse jogo, e entender que essa brincadeira, esse jogo está relacionado com pessoas, e essas pessoas, assim como nós, devem ser respeitadas, ok? O conteúdo relacionado, como eu destaque, jogos e brincadeiras no cotidiano familiar e social, jogos e brincadeiras e suas transformações a partir dos avanços tecnológicos e o resgate a jogos e brincadeiras de herança cultural. Principalmente, gente, pensando nessa questão aqui dessa relação familiar e social, e dos avanços tecnológicos, diante dos jogos e brincadeiras que houve uma mudança, não que deixaram de ser jogos ou deixaram de ser brincadeiras, mas a forma como os jogos e as brincadeiras evoluíram foi gritante, pensando principalmente que no primeiro momento, alguns anos atrás, os jogos e as brincadeiras elas se davam muito no movimento prático, não tinha como hoje, que a gente pode analisar, há uma relação com os avanços tecnológicos, com os equipamentos tecnológicos, da qual nós podemos jogar e brincar, muitas das vezes estando distante um do outro, então é importante a gente analisar esse avanço como algo positivo, mas também entender que perdemos algumas características de contato social, de aproximação, que muitas vezes podem prejudicar o nosso convívio social, ok? Aqui destaca uma interdisciplinariedade entre língua portuguesa, ciências e arte. Aqui, tema: jogar e brincar em tempos de pandemia. Caro estudante, nessa semana você vai conhecer um pouco mais sobre o termo ludicidade e sua relação com jogos e brincadeiras, além de analisar a importância dessas práticas corporais ao longo da nossa vida e em especial neste momento de pandemia. Como já disse, fazer essa relação desse lúdico, dos jogos e das brincadeiras em contato com as pessoas, principalmente num cenário onde não temos tanto espaço, onde não podemos ter uma aproximação com as outras pessoas,
como é que vai acontecer essa realização do jogo e da brincadeira, né? Fazendo com que haja um cuidado frente a esse combate na qual estamos enfrentando. Aqui pede, né? Leia com atenção o texto apresentado a seguir e marque as expressões e palavras desconhecidas ou que te geram dúvidas. Busque os significados, anote e depois faça uma releitura. Né? Um trecho retirado do texto Ludicidade do Adulto, de Núbia Rodrigues de Souza. Aqui é importante destacar que vocês devem fazer a leitura desse texto, né? Brincar e jogar como recursos terapêuticos a sua ação e benefícios. Devem ler com atenção, verificar quais são as palavras que não conhecem, né? Fazer uma procura aí no dicionário, né? Até na internet, para poder verificar os significados. Quando nós fazemos um trabalho desse tipo, um estudo desse tipo, nós aumentamos o nosso vocabulário e a compreensão das frases, né? Dos textos que lemos vai aumentando através desse conhecimento. Então vocês deverão ler esse texto, tá? O objetivo é que eu não vou ler o texto, vocês devem ler o texto para poder fazer a atividade. Aqui tem um para saber mais, né? Que são sugestões, né? Para poder aprimorar o estudo dessa temática. Então, na atividade, na número 1, aqui nessa primeira linha aqui, gente, onde fala agora é hora de testar seus conhecimentos, aqui pede, né, para poder estar, se você quiser também pesquisar na internet, pode, né, ter uma forma de você estar dialogando com outros lugares, né, outros sites e tal, outros pessoas que postam conteúdo, mas o mais importante, galera, que eu deixo aqui para vocês, é que vocês possam verificar qual é esse site, tá? Quem é que está postando, né? E o mais importante nesse período, que você procure o seu professor e, se por acaso tiver, fazer uma certa pesquisa na internet, que, né, nós podemos fazer isso sim, e a internet está aí para nos ajudar e temos que utilizar para essas coisas, eu posso estar procurando o professor e tirar a dúvida. O professor de educação física é o mais apropriado, o mais indicado para poder estar respondendo a essas nossas dúvidas, tá ok? Então vamos lá. Na número 1, para a leitura do texto acima, foi orientado a selecionar palavras e expressões desconhecidas, registrá-las e buscar seu significado. Agora faça um quadro de acordo com o modelo apresentado a seguir, relacionando todas as palavras anotadas, os conceitos encontrados e no campo componente curricular, você vai registrar entre os que estuda, em qual avalia que este conhecimento poderia ser retomado. Tá? Então aqui, galera, aqui eu já está dando um exemplo de um quadro, né? Nesse primeiro tópico aqui, palavra ou expressão. Por exemplo, aqui está dando um exemplo em relação ao texto. Digamos que você lê o texto acima, e você não sabe o que é lúdico. Então você vai colocar a palavra aqui, lúdico, colocou. Aqui logo do lado tem o conceito, você deverá colocar o que é falado, que é sobre lúdico, né? E você pode pesquisar, né, sobre esse significado e vai colocar o significado de lúdico ao lado, né? Assim como está aqui nessa figura, nessa tabelinha aqui. E componente curricular. Nesse componente curricular, você vai colocar aqui abaixo quais são as disciplinas que podem ser interdisciplinar a essa temática, ou seja, qual das outras disciplinas que tem na escola, que tem no nosso currículo, né, escolar, que trabalha com essa mesma temática, né, que pode ser trabalhado com a mesma temática, né, por exemplo, lúdico. Aqui foi dado que o lúdico, sendo um adjetivo masculino com origem no latim ludus, que nos remete a jogos, brincadeiras e divertimento, ela pode ser trabalhada na língua portuguesa, né? Uma relação língua portuguesa e educação física. Você deve fazer da mesma forma. Verifique as palavras que vocês não compreenderam no texto e faça o mesmo esquema, né? Dessa figura aqui, dessa tabelinha aqui, ok? Qualquer dúvida pode colocar aí nos comentários, a gente vai procurar estar respondendo. Também procure o seu professor, né, que está te acompanhando, né, para que ele possa estar te ajudando também, ok? Mas se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato aí através
nos comentários. Na número 2, vem nos trazer aqui: a pandemia causada pelo novo coronavírus mudou a rotina de muitas pessoas, com intensidade e formas diferenciadas. Pense um pouco sobre como está sendo sua rotina. Agora registre as respostas às seguintes perguntas. Letra A. Você tem ficado mais tempo em casa? Como tem sido vivenciar essa nova rotina? Fácil? Difícil? E por quê? Então, na letra A, vocês devem avaliar como está sendo a sua rotina, tá? Nesse período de enfrentamento do coronavírus, né, vocês estão, digamos que, se sentindo bem? Vocês estão preocupados? Como é que está sendo difícil esse período? Ou vocês estão entendendo todo esse processo e compreendendo e até utilizando desse tempo para poder aprimorar algumas habilidades, né? O mesmo distante, está estudando, né, mais. A gente percebe que, né, diante dessa pandemia, várias oportunidades à distância, online, né, estão surgindo, cursos, enfim, servem para que a gente possa estar aprendendo mais e mais, né? Como é que eu tô vivenciando, né? Então você deve avaliar se você tem ficado mais tempo em casa, se sim, né? Como a gente creio que a resposta seja sim. Como é que está sendo essa rotina? Você vai descrever aí, ok? Letra B. Como você tem se sentido? Descreva suas emoções e sentimentos. Aqui você deve pensar, né, como você está levando, vivenciando tudo isso, né? Você tem sentimentos de confiança, de tristeza, de alegria? Como é que é, né? Diante desse cenário de morte, né, de cuidados que devemos ter, o que passa no seu coração, né? A sua preocupação, ok? Você está confiante que tudo vai passar? O que você tem a dizer sobre essa situação? O que você tem sentido nesse período? Na letra C, nesses dias sem atividades escolares presenciais, você tem brincado e jogado? Por quê? Aqui é para você estar avaliando se diante desse distanciamento, não tendo aula prática, né, e pensar principalmente as aulas de educação física, você tem brincado e jogado ou não? Esse distanciamento te tirou essa possibilidade. E aí você deve colocar e justificar a sua resposta. Letra D. Que tipos de jogos e brincadeiras tem realizado? Com quem joga ou brinca? O que você deve avaliar, né? Se você joga ou brinca, qual é esse tipo, né? Quais são os tipos de jogos e brincadeiras que você joga? Mais com bola, né? De competição no sentido de tem algum alvo, né? Você deve analisar essas características, principalmente pensando no espaço que você tem em casa. Que às vezes não é que a gente fala, eu estou em casa, eu não posso movimentar. Então, por exemplo, eu vou apenas jogar os chamados joguinhos eletrônicos, né? E passo um grande tempo, né? Eu acho que a gente tem outras possibilidades de jogos e brincadeiras, inclusive seus pais podem falar para vocês sobre algumas que podem ser realizadas no quintal ou até dentro de casa, tá bom? Letra E. Faça uma pesquisa entre as pessoas com as quais está convivendo sobre jogos e brincadeiras que mais gosta. Pergunte a elas: qual foi a última vez que você brincou? Qual foi a última vez que você participou de um jogo? Como você se sente quando está brincando ou jogando? Aqui você deve escolher no mínimo 3 pessoas e fazer essas perguntas, galera, né? Essas pessoas que você convive, né, sobre essa relação com jogos e brincadeiras. E aí pensar esses jogos e brincadeiras que elas mais gostam, ok? Vocês devem pensar no mínimo 3. Se vocês tem mais pessoas aí que você pode estar perguntando, né, ficaria mais interessante. Letra F. Responda você também as perguntas acima e, a partir da resposta, produza uma representação visual. Pode ser um infográfico, uma nuvem de palavras, um diagrama, uma tabela, entre outros, com o tema jogos, brincadeiras, emoções e sentimentos.
Então aqui você deve fazer uma representação dessa temática: jogos, brincadeiras, emoções e sentimentos. Você pode fazer um desenho, essa nuvem de palavras aí, o infográfico, que seria uma representação que você vai utilizar desenhos, figuras, textos, né, com uma forma de, digamos que, resumir essa relação. Por exemplo, o que pode estar relacionado entre jogos, brincadeiras, emoções e sentimentos? Que você possa estar fazendo essa representação de uma forma bem objetiva, né, fazendo ligações entre ambas, né, outras características que estão envolvendo essas palavras, né, dessa forma. Se por acaso você não tiver entendido, tiver alguma dúvida, como diz, pode perguntar aí nos comentários. Mas em resumo é isso, né? Você deverá fazer uma representação. Pode ser um desenho, né? Creio eu que inclusive você pode fazer algo que seja criativo. Eu creio que pode surgir várias formas de representar, várias respostas, mas pense ser criativo nessa questão, ok? A 3, aqui na 2 ainda tem fala que você sabe o significado dessa palavra, se não, que tal buscar e aprender um pouquinho mais. Aqui creio eu que diante dessa atividade, né, as palavras que você tiver com alguma dúvida, que você possa estar procurando, né, pesquisar sobre. 3. A tirinha abaixo da personagem Mafalda tem como título De Volta à Realidade. Então percebe, a personagem Mafalda, ela está no balanço aqui, né, igual aqui a gente chama o balangueô. Ela está, né, de um lado para o outro, e aí quando ela chega no quarta figurinha aqui, ó, essa quarta figurinha, ela aterrissa, né, coloca os pés ao chão. No último quadrinho ela fala: como sempre, é só pôr os pés na terra que acaba a diversão. Que devemos pensar por que, né, diante dessa tirinha, né, onde fala que a Mafalda, né, foi um personagem de uma tirinha escrita e desenhada pelo cartunista argentino Quino. Suas histórias apresentam uma menina questionadora, preocupada com a humanidade e com a paz mundial. Então, diante dessa personagem aqui, dessa tirinha, né, por que será que ela disse isso, né, que o fato de estar com os pés ao chão traz uma certa preocupação, né? É como se ela dissesse que quando não estamos fora de controle, né, como é a questão do balanço aqui, nós temos diversão. Agora, quando estamos, digamos, com controle, né, com equilíbrio, digamos assim, com os pés ao chão, aí a diversão acaba, porque nós começamos a observar algumas coisas, né, alguns acontecimentos, as relações sociais, e querendo ou não, isso nos requer mudança, né? A partir da tirinha, responda: o que Mafalda está fazendo nas 3 primeiras imagens? E o que acontece na 4ª imagem? Então percebe, né, que na volta aqui na primeira, na segunda e na terceira, né, o que ela está fazendo, né? Percebe, ela está aqui brincando, né, com o quê? Né? Qual que é o movimento que ela está realizando? E aqui nessa quarta aqui, né, como nós já explicamos, o que ela faz aqui, né? Você deve colocar aí de uma forma bem objetiva, né? Eu acho que diante do que eu falei, dá para poder responder, né? Letra B. Como você nomearia a atividade realizada por Mafalda nessa tirinha? Já vivenciou essa atividade? Quando? Se lembra como se sentiu? Então, eu também até citei, né, o nome dessa atividade, dessa brincadeira que aqui é realizada, né, mas você pode colocar aí aonde você mora, né, diante das suas experiências, né, se você já realizou, né, como você nomearia, né, você pode estar criando um nome, né, de acordo com as características dessa prática. Você já realizou essa atividade, né, como você se sentiu, né? Descreve aí nessas linhas abaixo aí no seu caderno, né, se você imprimiu, você escreve aí, por favor. Na letra C,
Como você compreende a relação apresentada na quinta imagem entre colocar os pés na terra e acabar a diversão? Né, eu tentei explicar um pouquinho, mas aí o que vocês acham? Né, o que passa na cabeça de vocês ao pensar sobre essa quarta e quinta figura aí? Né? O fato de colocar o pé no chão, né, e o acabar com a diversão. O que você acha que a personagem Mafalda quer trazer com isso? Letra D. Reflita um pouco sobre a mensagem da tirinha e esse momento atual. Seu momento atual. Nos dias de hoje, na sua rotina, quais são os momentos de diversão? E quais são os momentos de colocar os pés na terra? Como você se sente sobre isso? Então é relacionar essa tirinha com os dias atuais, né? Pensar quais são os momentos de diversão que eu estou tendo em casa, né? Com as pessoas próximas a mim, né? E que momento é esse de colocar os pés no chão, né? Que você acha quais são os momentos que representam essa situação, né? 4. Observe as imagens abaixo e depois responda. Aqui nós temos algumas imagens de animais, né? O cachorro, o gato, os macaquinhos, aqui leão, cavalos e os elefantes. Letra A. O que você avalia que elas têm em comum? Justifique sua resposta. O que vocês acham que aqui está acontecendo nessas 6 situações, nessas 3 figuras? Tá? O que vocês acham que tem em comum entre essas representações, né? Entre essas imagens desses animais? Coloque o que você acha. Diante dessas ações, o que você acha que tem em comum entre eles, ok? B. Você se lembra da parte do texto que trata da questão explicitada nas imagens? Encontre-a e transcreva abaixo. Nessa letra B, gente, lá no texto que foi colocado no início, vocês deverão voltar à parte onde é explicitado, ou seja, é onde fala sobre os animais e a relação entre jogos e brincadeiras, tá ok? Então, deve procurar lá e colocar, tá? E transcrever nessa letra B, tá bom? Depois aqui, letra C. Você já sabia que os animais também brincam? O que acha dessa afirmação? Elabore um parágrafo que fale sobre a importância do brincar para as pessoas e os animais. Galera, eu deixo aqui um parêntese, ok? A gente tem que pensar, claro, tem a autora, ela vem trazer sobre essa relação, mas eu vou trazer de uma forma mais relacionada a um ponto específico, né? Que é a questão de que os animais, eles agem por instinto, né? A gente tem que ter a clareza de que o ser humano, ao contrário dos animais, pensa, raciocina, né? Então, o ato de brincar, ela é próprio e é presente na vida do ser humano. Os animais realizam muitas das vezes movimentos que remetem a brincadeiras, mas como uma forma instintiva de se movimentar. Nada mais do que isso. Eles não sabem, se perguntar, né, se for analisar, né, por que eles estão fazendo isso, né, não sabem. Então, as representações são próximas de brincadeira, mas nós temos que ter a clareza de que eles não sabem que isso é uma brincadeira e muito menos no sentido de que acreditar que eles estão brincando, né? Pode ter características próprias de uma brincadeira, mas se nós relacionarmos os sujeitos envolvidos, elas perdem um pouquinho dessa lógica, porque na brincadeira tem regra, né? Mesmo que é uma regra que pode ser mudada, mas ela precisa ter uma estrutura que muitas das vezes, né, os animais não conseguem utilizar, né? Utiliza daquele ambiente ali, mas de uma forma instintiva, como foi falado. 5. Agora que você já percebeu que brincar e jogar é coisa séria,
atividades humanas importantes para a nossa condição de saúde e bem-estar. Que tal propor uma rotina de jogos e brincadeiras diárias para serem realizadas entre você e as pessoas com as quais tem convivido neste momento de isolamento social? Vamos lá. Tenho certeza de que serão momentos de muita dopamina, serotonina, endorfina e ocitocina. Ou melhor, momentos de muita diversão e alegria. Não se esqueça de trazer registros desses momentos. Podem ser fotos, desenhos, pequenos textos descritivos e o que mais a imaginação permitir. Nesse caso aqui, galera, ele até destaca aqui, né, algumas substâncias que o nosso corpo libera, né, no momento da prática de atividades físicas, né, que vai ajudar e vai favorecer para o nosso bem-estar, uma sensação de bem-estar durante a prática de atividade física. Então, nessas 5, vocês deverão analisar a rotina de vocês e pensar em atividades, em jogos e brincadeiras que podem ser realizados, né, com as pessoas que estão ao seu redor, ok? E aí vocês deverão fazer essa organização para jogar e brincar e devem representar através de fotos, de desenhos, da forma que você achar mais adequada. O mais importante dessa questão é que você possa utilizar do jogo e da brincadeira como uma forma de vivenciar esse momento de uma forma agradável, ok? Esse eu acho que é o ponto fundamental de vivenciar esse período com esperança, né, de que tudo vai passar. E nada melhor do que a gente poder viver esse momento da melhor forma, em contato com as pessoas que nós amamos, tá, ok? Então, qualquer dúvida pode estar trazendo nos comentários. Nos próxima semana eu estarei postando também a segunda atividade. Então, eu conto que, se você não é inscrito no canal, possa se inscrever, ajude o nosso canal aí, curta esse vídeo para que outras pessoas possam estar recebendo, ok? Então, um forte abraço e até a próxima.